Olá a todos, Charles Medeiros, e hoje iniciaremos as aulas remotas da disciplina de língua portuguesa para as segundas séries da Escola Estadual Querubina Silveira. Primeiramente eu gostaria de fazer alguns apontamentos antes da gente conversar, ok? Inicialmente eu tenho que ressaltar necessariamente que todos os alunos, sem exceções, devem acessar a plataforma do Google Sala de Aula. Eu sei que todos os professores estão dizendo isso, eu também reitero. Por quê? Porque será por lá, através dessa ferramenta, que eu postarei os conteúdos da nossa disciplina, com este vídeo, o slide que eu estou usando, ok? Que eu editei, um material teórico que será complementar a essa aula, exercícios, orientações, avisos, entre outras coisas. Eu também disponibilizarei um link junto aos materiais deste nosso primeiro encontro virtual, o qual constará basicamente um endereço para entrar em um grupo particular do WhatsApp que eu criei exclusivamente para nossas conversas sobre os conteúdos e demais assuntos eventuais relacionados a essa disciplina, certo? Bem, antes de termos nossas aulas interrompidas pela pandemia, nós estávamos discutindo trovadorismo, vocês lembram? Pois bem, retomarei brevemente algumas das principais características deste movimento, que foi o primeiro em língua portuguesa, para começarmos a estudar o humanismo, uma escola de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, ok? Os estudos sobre o humanismo iniciam no capítulo 2 do livro didático de vocês. Galera, bons estudos, vamos lá. Trovadorismo, breve revisão. Como nós vimos, o trovadorismo ele foi um movimento literário, primeiro em língua portuguesa, vale ressaltar, que iniciou no século XI na França. Sua principal característica desse movimento foi a relação entre a música e a poesia. Vocês podem ver aí na parte estrutura, no vídeo, né, no slide, cantigas onde tinha basicamente música e letra, existia a união entre música e a poesia. Os textos deste estilo literário, eles eram acompanhados de instrumentos musicais e também chamados de cantigas, obviamente por isso, né, pela íntima relação entre música e poesia, ok? Passando aqui para o contexto histórico, feudalismo. Eu imagino que vocês devem lembrar dessa palavra, né? Nós sabemos que o trovadorismo ele ocorreu durante a Idade Média. Sim, o que estava ocorrendo na Idade Média, né, era uma época em que a Igreja Católica e o sistema feudal dominavam a Europa. Isso, por isso os valores da sociedade eram regidos pela Igreja e pela fé. Fé em quê? No cristianismo, ok? Nesse contexto, teocentrismo, outra palavra-chave, assim como feudalismo, que significa Deus no centro do universo, né, teocentrismo, foi sua principal característica. Dessa forma, então, o homem ocupava um lugar secundário. Ele era apenas a criatura e não o criador, ou seja, ele teria que seguir os valores cristãos. Isso é só uma revisão básica, a gente já discutiu isso. Dessa maneira, a igreja medieval era uma instituição social muito importante, né? A principal representante da fé cristã, ensinando valores que eram diretamente relacionados ou estavam diretamente relacionados ao comportamento e ao pensamento do homem. Já o feudalismo, partindo especificadamente para ele, saindo um pouco desse contexto teocêntrico, que era o principal sistema, estava baseado numa sociedade rural e autossuficiente. Como assim? Nesse sistema havia um camponês que vivia do seu trabalho no campo, trabalho rural, cultivando para si e também para o senhor que lhe cedia as terras. Era um cultivo de subsistência, ok? Naquele momento poucas pessoas eram estudadas, vale lembrar que a instrução era algo raro. Quem tinha instrução na época eram os monges, ok? No trovadorismo, poesia e música estão diretamente ligadas, como eu já chamei atenção, ok? Vamos partir aqui para a questão das cantigas, fazendo aqui uma ponte, né? Nós temos no gênero lírico as cantigas de amor,
Nós fizemos a leitura de algumas em sala, ok? Lembram até que eu levei cantigas, né, que supostamente foram compostas nesse período, musicadas, né? Nós tínhamos um meu lírico masculino, Amor Cortês. Existia a figura de uma mulher que era inalcançável, da nobreza, ok? Na cantiga de amigo, vocês vão lembrar, antes de partir para amigo, né, das relações de vassalagem nas cantigas de amor. Também interessante nessa questão de do homem enaltecer e desejar uma figura feminina que era inalcançável, relação de sucerania, né, de servo. Nas cantigas de amigo, nós tínhamos um eu lírico feminino, tínhamos sensualidade também, erotismo, né? Eram cantigas que eram compostas por homens, mas que esses homens adotavam o eu lírico feminino. A sensualidade e erotismo em que, quando nós vamos ter basicamente a representação do sentimento de saudade, porque o eu lírico aqui é um eu lírico que perdeu o amado e aí sofre com sua ausência, tudo bem? No gênero satírico nós temos as cantigas de escárnio, onde nós temos uma crítica indireta citando características cotidianas. Eram maneiras de se produzir uma crítica a alguém sem basicamente falar quem seria, ok? Então fulano de tal, descreve toda a vida, a pessoa, de modo com que somente alguém que conheça realmente essa pessoa de perto e o trovador vai saber quem são, ok? E por último, cantigas de maldizer, que aí nós temos uma crítica direta, ou seja, além aqui nós temos o nome da pessoa, nós temos um vocabulário que muitas vezes penda ou então tende a linguagem chula, né? Tende a uma linguagem basicamente de palavrões, de xingamentos, né? Algo que com certeza iria ferir a moral, a reputação da pessoa que está sendo criticada, ok? Então essas são só algumas considerações sobre o trovadorismo em linhas bem gerais. Agora nós vamos passar algumas características do humanismo, né? Afinal de contas é a escola literária que é novidade pra gente. Trovadorismo nós já estudamos, bem? Vamos lá. Bem, no slide de vocês nós temos algumas informações. Vamos lá. Humanismo, né? Aqui vocês têm o homem vitruviano, que representa a razão, o homem no centro de tudo, né? Nós já temos uma mudança de pensamento só com essa ilustração. Não é Deus que está sendo representado aqui, é o homem, né? Em suas mais variadas formas, nas suas mais variadas potencialidades. Basicamente, o humanismo é um conjunto de valores que valoriza as ações humanas e seus valores morais, colocando assim o homem como o senhor de suas próprias ações. Alguma coisa já mudou com relação ao trovadorismo, né? O que é que mudou? Basicamente a posição de maior importância. Lá no trovadorismo nós tínhamos, vale ressaltar, o teocentrismo, ou seja, Deus no centro de todas as coisas, né? Os valores cristãos moldando o pensamento humano, o pensamento do homem, né? No humanismo nós já temos uma mudança aí de perspectiva, né? O humanismo foi uma corrente artística e filosófica que se originou na Europa, né? Assim como o trovadorismo, só que no século XV, ok? Trovadorismo século XI, humanismo século XV, ok? E foi o grande responsável pela transição, na verdade, do trovadorismo para o classicismo na literatura. Possui assim diversas concepções que abrangem valores filosóficos, estéticos e morais focados especificamente no ser humano. Vamos analisar
termo, essa expressão humanismo, né? Do latim, o termo humano significa humano. Assim, humanismo significa o conjunto de valores filosóficos, morais, estéticos, né? E focam no ser humano. Daí surge o seu nome. Então a gente tem um homem em uma posição de destaque, né? Assim, trata-se de uma corrente, de um conceito que permitiu ao homem compreender melhor o mundo e o próprio ser, né? Isso é algo interessante. O homem passou a olhar para si, passou a tentar compreender a realidade que o cercava, seus sentimentos, sua forma de agir, o que o tornava humano, quais são os seus valores, como a sociedade pode agir para moldá-los, né? Na proposta humanista, o ser humano é um mistério, sim, é um ponto de interrogação, uma surpresa, um desafio. O ser humano ele não pode ser visto por seus atributos individuais, ele tem que ser visto como um todo, compreendido na sua complexidade, abrangência, profundidade. Afinal, o ser humano, como nós sabemos, é um ser biológico, psicológico, cultural, sexual, econômico, político e religioso. Então a gente tem uma mudança de perspectiva. Nós estamos passando de uma corrente literária da Idade Média profundamente relacionada com o teocentrismo para uma corrente literária de transição do século XV, onde a gente tem o homem passando a ocupar a figura principal, ok? Quanto às ideias humanistas, vamos lá ver basicamente quais foram as principais ideias, as grandes novidades que o movimento nos trouxe, né? Mudanças na cultura e nas sociedades europeias, né? O humanismo ele teve como principal fator de criação os aspectos sociais e econômicos da Europa, ok? Vale lembrar que a burguesia ela teve um início nesse momento de transição entre a Idade Média e o Renascimento, e essa nova classe ela revolucionou os padrões sociais, ok? Então, os comerciantes nessa época eles iniciaram uma disputa territorial, daí dizem que é o início do capitalismo, e do poder com os nobres, ganhando importância na região e marcando o decaimento do feudalismo, né, daquela relação feudal que nós já discutimos há pouco tempo. Alinhado a isso, então, a Europa passou a viver uma crise de saúde pública em função, sim, da peste negra, que é sincrônica a essa época, que fomentou ainda mais a oposição contra a monarquia, que inclusive era auxiliada pela Igreja Católica, ok? É por isso que o sistema antropomórfico foi tão difundido socialmente, né? Porque a população não estava satisfeita com a fome e a miséria que estava vivendo, isso é óbvio. Enquanto os burgueses queriam ascender socialmente, a fim de fortalecer o início do seu capital, okay? Por outro lado, a monarquia desejava manter seu status, continuar governando os países europeus. Então, é daqui, especificadamente desse ponto, que surgem duas características fundamentais do humanismo: racionalismo e naturalismo. O que seriam esses dois termos? O primeiro, ele busca distanciar os dogmas religiosos e os critérios científicos e racionais. Vamos separar as duas coisas. E a segunda tem como objetivo valorizar a natureza e visualizar o ser humano como parte dela. Isso quer dizer então que os fenômenos físicos, biológicos e químicos precisam apresentar uma explicação pautada na própria natureza. Então não existia mais essa coisa de esclarecimento sobrenatural, religioso, não. O racionalismo ele tomou força e permitiu o desenvolvimento do pensamento científico que se consolidou na Idade Moderna. Isso graças a quê? Né? Enfraquecimento da monarquia, graças à ascensão da burguesia, a Igreja Católica. A Igreja passou a ter menos poder, menos prestígio social por isso, ok?
O humanismo, então, ele foi um movimento essencial para demarcar o fim da Idade Média e o início do período renascentista, ok? Renascimento do homem, com valores clássicos, garantindo transformações ideológicas, sociais, culturais e psicológicas. Aos poucos, então, foi possível consolidar a importância da ciência para a sociedade, distinguir os dogmas religiosos da razão humana para evitar, então, o teocentrismo e fortalecer o antropocentrismo, ok? Então aqui nós temos um movimento que foi, sim, condicionado pelo contexto que estava acontecendo socialmente, onde os dogmas religiosos não estavam mais sendo suficientes para explicar o mundo. O homem então passou a tender a usar a razão, o cientificismo, ok? Então o humanismo introduziu uma dinâmica completamente diferente ao ser humano. Olhe para si, veja quem tu és, analise a sua complexidade, bem? E foi, por assim dizer, um grande passo para a evolução da mente. Claro que aqui nós estamos considerando evolução um passo em razão do cientificismo. Afinal de contas, é uma das características da Idade Moderna, do qual o humanismo ele lança uma primeira semente. Okay? Então aqui temos uma diferença fundamental, o antropocentrismo e o teologismo. No humanismo nós temos o pensamento antropocêntrico, ok? O homem é a medida de todas as coisas, o homem está no centro de tudo, o homem deve olhar para si, deve pensar, compreender a sua complexidade. O homem continua a ser criação de Deus. Tudo bem, o humanismo ele não era uma corrente literária ateísta, não. Até mesmo as produções como de Gil Vicente do período vão ter características religiosas. O homem continua a ser criação de Deus, Deus está lá e criou o homem, ok? Só que o homem ele tem uma coisa chamada livre-arbítrio, ou seja, poder sobre o seu destino. Então o homem ele consegue controlar si. O homem tem um valor em si, tudo bem? O homem tem valor como um indivíduo, sim, com toda a sua complexidade. Existe uma submissão sensorial ao racional, à ciência, né? De uma postura religiosa e mística, passa gradativamente a uma posição racionalista. Lembrem do que eu acabei de explicar. Os fenômenos naturais agora deveriam ter uma explicação científica e não uma explicação sobrenatural, ok? Então vamos continuar. Temos aí um slide que vai tratar de algumas mudanças, ok? Mudanças que o humanismo operou, e aí eu trago duas perspectivas, onde a primeira é o teocentrismo medieval relacionado ao trovadorismo, onde Deus é o centro a medir todas as coisas. Geocentrismo, a terra é o centro de tudo, conhecimento restrito à igreja, valorização dos santos e mártires, consciência da transitoriedade da vida, busca da salvação da alma, né? Enquanto que eu tenho no antropocentrismo renascentista, né? no contexto do humanismo, o homem sendo a medida de todas as coisas, né? Então existe a mudança de perspectiva. Deus continua lá, o homem continua sendo criação divina, mas agora os interesses estavam voltados às potencialidades do homem, o homem que agora estava tendendo a vertentes racionais. Vamos aí para o heliocentrismo, ou seja, o sol no centro de todas as coisas, não é mais o geocentrismo, ok? Produção e difusão do conhecimento científico, racional, que pode ser provado, que pode ser testado. Caráter clássico, sim, afinal de contas, o Renascimento, que vai ser um movimento posterior ao humanismo, vai se basear nos caráteres clássicos, principalmente nos gregos, né? Volta aos padrões culturais greco-romanos, celebração do prazer de viver com o nosso carpe diem, ou seja, viva hoje como se fosse morrer amanhã, ok?
Então aí nós temos uma ideia no humanismo do ser humano sim como centro do universo. O ser humano ele passa a ocupar o centro de interesse da sociedade, das artes, das ciências. Com isso, o ser humano tomou o lugar que antes era ocupado pela religião e, consequentemente, pela igreja, ok? Aí é interessante a gente comentar um pouco sobre o retorno aos estudos sobre o mundo clássico, né? Na verdade, os renascentistas, né? Eles passaram a idealizar uma cultura greco-romana como perfeita, né? E por isso deveria ser copiada, tudo bem? Era um modelo que foi adotado. Racionalidade estava com certeza acima da superstição. Abandona as explicações supersticiosas baseadas somente em fé. Tudo tinha que ter uma explicação racional, ou seja, baseada na razão e comprovável cientificamente. Aí a gente tem, claro, incentivo às ciências, ok? Então vamos agora comentar um pouco sobre as manifestações literárias, ou seja, o que os autores estavam escrevendo nesse período, né? Aqui a gente vai falar necessariamente de autores ainda portugueses, ok? Nós não tivemos humanismo no Brasil. Se vocês forem ver, obviamente, né? O humanismo literário ele inicia em 1434. 1527. Então em 1527 o Brasil já estava sendo descoberto, os primeiros anos da colonização. Então obviamente a gente não tinha consciência literária humanista no Brasil. Nós vamos ter em Portugal, ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar nós temos a poesia palaciana, compilada em 1516 por Garcia de Rezende. Está registrada no Cancioneiro Geral. Nós temos também a prosa historiográfica com crônicas que foram escritas por Fernão Lopes, e também tivemos algumas manifestações teatrais, né, com o teatro medieval e popular do Gil Vicente. Guardem esse nome, porque o Gil Vicente vai ser um cara fundamental para se entender a proposta humanista que tem características trovadorescas, mas que também apresenta muita preocupação a entender o ser humano e principalmente a sociedade de costumes, os costumes sociais, ok? Então, em primeiro lugar, vamos conversar um pouco sobre a poesia palaciana, ok? A poesia palaciana é um nome que é dado, né, para as poesias que eram produzidas em palácios pelos nobres. Isso é até um pouco óbvio, mas sim, destinada também ao público nobre. Este tipo de poesia ela foi reconhecida e recolhida pelo Garcia Rezende no Cancioneiro Geral, e já tem inclusive colocado em slides anteriores. Impresso em 880 composições no ano de 1516. Nessa poesia palaciana nós temos algumas características que vão entrar totalmente em conflito com as características da poesia trovadoresca. Uma das primeiras características é que a poesia, ela agora deveria ser necessariamente separada da música. Vamos lembrar que no trovadorismo a gente tinha a ideia de poesia aliada à música, né, sendo tocada utilizando harpas, liras, entre outros temas, entre outros utensílios, outras ferramentas. Aqui não. Aqui nós temos uma poesia que tem seu espaço e que não deve ser musicada, né? A poesia deve ser destinada somente à leitura, de forma que a própria linguagem é responsável pelo ritmo e pela expressividade. Então, a noção de harmonia, de ritmo, que antes era dada pelo instrumento musical no trovadorismo, aqui na poesia palaciana vai ter ou vai ser usado
os próprios recursos ou o próprio recurso de linguagem. Então a linguagem ela vai servir como um meio viável à produção de harmonia, de ritmo. Você vai fazer a leitura e você vai sentir uma musicalidade, mas a musicalidade não vai ser obra, não vai ser mediante utilização de instrumentos musicais, não, vai ser utilizando recursos próprios da linguagem. Já a gente vai ver quais são os principais recursos que eram utilizados. Além disso, né, o lirismo amoroso ele assume a conotação que tem a mulher idealizada, inatingível, e a sensualidade que era reprimida nas cantigas de amor passa a ser frequente. Entre as temáticas da poesia palaciana, nós tínhamos ainda o retrato dos usos e também dos costumes da corte. Então tem alguns poetas que produziam poesia palaciana, porque essa poesia separada da música, com ritmos utilizando elementos próprios da linguagem, que retratava o dia a dia dos costumes da corte, dos nobres, o que faziam, como faziam, onde moravam, ok? Marcada por ambiguidade, conotação, alteração, jogo de palavras. Essa poesia palaciana ela foi pouco popular na época em que foi criada, porque era uma poesia mais íntima aos palácios, aos nobres, não era popular, né? Como a gente vai ver o teatro de Gil Vicente, por exemplo. O uso da métrica para conferir musicalidade aos versos. Então, basicamente, a poesia palaciana ela utilizava a metrificação. Os versos eles eram metrificados. O que significa isso? Significa que existia a contagem das sílabas poéticas. Então os versos não eram construídos de qualquer forma, eram versos que eram construídos de maneira consciente, obedecendo a quantidade de sílabas poéticas, tudo bem? Isso vai conferir uma maior musicalidade aos versos, né? A poesia palaciana predominava com o intuito de entreter a nobreza, afinal de contas era uma poesia que era reclusa aos salões, né, aos palácios, aos lugares de interação dos nobres, composições coletivas feitas para serem apresentadas no paço real, o amor tema recorrente, mas menos idealizado, tratado de forma mais sensual, sendo mais intensa a idealização da mulher, redondilhas de caráter popular, já a gente vai ver o que seriam redondilhas, superiores à poesia trovadoresca, porque exigia um maior apreço à técnica de composição poética, né? Afinal de contas eram versos contados, eram versos bem elaborados, a técnica deveria estar presente, aí talvez já tenha uma influência da racionalidade, né, que estava ali sendo a grande mudança da época humanista, né? O que operou a grande mudança de perspectiva na sociedade do humanismo, na transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, né? Tivemos a separação entre a música e a literatura. Aqui eu estou nas características da poesia humanista portuguesa, que consta na página 29 do livro de vocês. Aqui é trechos do livro que eu completei aqui com exemplos de redondilhas menores e redondilhas maiores, que eram duas formas de produção de poesia palaciana na época do humanismo. Houve a separação entre a música e a literatura, nós já conversamos sobre isso. A poesia passa a ser declamada nos salões palacianos ou para leitura individual de silêncio, né? Não eram feitos para ser musicadas, isso é algo do trovadorismo, não foi algo que o humanismo adotou. Criação de formas modernas, como o emprego do verso redondilho, o menor com 5 sílabas poéticas e o maior com 7 sílabas poéticas. Então, redondilha menor, versos devem conter necessariamente 5 sílabas. Ribeiras do mar, que tendes mudanças, as minhas lembranças, deixai-vos passar. Então vejam que existe uma musicalidade entre os versos. Vejam aí que as rimas, elas são bem elaboradas e contribuem para um sentido de musicalidade, tanto as rimas como também a contagem das sílabas. E na redondilha maior, que tem 7 sílabas poéticas, né, já estão divididas as sílabas. Senhora, partem tão tristes, meus olhos por vós, meu bem.
que nunca tão tristes vistes, outros nenhum, por ninguém, bem? Então vejam aí que nós temos uma estrofe do João Ruiz de Castelo Branco, da época humanista, onde eu tenho uma estrofe construída por 4 versos. Em cada um desses versos eu tenho a contagem exata de 7 sílabas poéticas, né? Então vejam que dá para perceber só com a leitura, se ela for bem feita, que não eram versos que eram construídos de qualquer forma. Eles seguiam um padrão que baseava-se na técnica, baseava-se na escolha consciente do poeta, né? Não era sentar e escrever de qualquer forma, era obedecer a técnicas específicas, como a técnica da redondilha, para produzir musicalidade em suas produções literárias, poéticas. O interessante das características da poesia humanista, né, seria a idealização da mulher. A mulher, como vocês sabem, no trovadorismo foi um tema que também foi bem discutido, né, pelos trovadores, principalmente no gênero lírico, com as cantigas de amor. A principal mudança com relação à idealização da mulher no humanismo, né, foi a questão da mulher ser referida mais em sua humanidade carnal. O que isso significa? A mulher, ela passou a ser agora palpável, né? A mulher, ela tinha sentimentos, tinha desejos, e aí não era só o homem que sofria de amores por ela, enaltecia a figura. A mulher passou a ter uma certa voz ativa nesse caso, né? No período humanista. Vale lembrar que talvez relacionado com a questão do homem, a mulher também é um ser racional, a mulher também é um ser que tem emoções, sentimentos, ela também tem desejos, ela também tem sim um espaço, okay? Então isso é bem interessante, né? A mulher sai do pedestal e aí passa a ocupar um lugar em sua humanidade carnal. Aqui eu tenho um exemplo de poesia palaciana, né? Palaciana, aliás, como nós estamos discutindo, do Francisco de Souza. Diz mais ou menos o seguinte: ó meu bem, pois te partiste, dante meus olhos coitados, os ledos se farão tristes, os tristes desesperados. Triste vida, sem prazer me deixas com grão cuidado, que por meu negro pecado me vejo vivo morrer. Meu prazer me destruíste, meu nojo será dobrado, porque sou cativo triste do meu bem desesperado. Então sim, é uma poesia muito musical, só que ele utiliza a questão da contagem das sílabas poéticas para sim conferir musicalidade, né? Existe aí o emprego da redondilha maior e da rima alternada. Veja que existe um lirismo amoroso, né? Proximidade da amada, platonismo, sofrimento amoroso nesse caso específico. Mais adiante nós temos referências ao cancioneiro geral. O que viria a ser o cancioneiro geral? Não tem como falar do cancioneiro geral sem antes comentar quem foi o Garcia Rezende, né? Ele que organizou essa compilação, que somente é publicada em 1516. Ele fez um apanhado de produções literárias que tinham a característica da poesia palaciana, reunindo ao menos 1000 poemas escritos no ano de 1449 a 1516. Contava com a participação de 300 poetas, né? Então vejam só, a maioria desses poemas, né? A maioria dessa poesia palaciana, nós podemos perceber canções, a sensualidade feminina, né? Sob julgo de repressão, mesmo com apontamentos à idealização do amor, né? Nós tínhamos o amadorismo, improvisação, inspiração coletiva,
poesia de competição, né? Também utilizando muita intertextualidade. Então, o Cancioneiro Geral foi uma compilação organizada pelo Garcia Rezende, que contava com a participação de muitos poetas, a poesia de muitos poetas que produziam nesse período. Okay? Então, falaremos agora da prosa produzida no humanismo, né? A prosa historiográfica humanista. E aí nós passamos para a figura do Fernão Lopes, que foi o cronista e fundador, tido fundador da prosa portuguesa. O Fernão Lopes, ele é considerado o pai da historiografia portuguesa. E quem foi basicamente a pessoa que iniciou, ele que foi basicamente a pessoa que iniciou o movimento humanista no país em 1418, em ocasião da nomeação de guarda-mor da Torre do Tombo. A poesia historiográfica dele foi desenvolvida nas crônicas que escreveu, né, onde temos umas que se destacam, como por exemplo a crônica do rei Dom Pedro I, escrita em 1434, crônica do rei Dom Fernando, em 1436, crônica do rei Dom João, em 1443, né? Em suas crônicas, o povo aparece pela primeira vez, é uma visão realista, um apego às coisas terrenas, o aposto da visão espiritualista que caracterizou o período medieval, né? Então, nessas crônicas onde retratava a figura de um grande rei, o povo também aparecia, porque a visão do Fernão Lopes não é uma visão, melhor dizendo, idealizada. Não, ele retratava a realidade tal como ela é, né? Existia um apego às coisas terrenas, né? Então, essa pesquisa historiográfica dele teve uma natureza muito documental, né? Onde ele relatava nessas crônicas, nessa prosa historiográfica, a vida dos principais reis de Portugal. Então ele unia a literatura com a história. Isso é muito interessante. Elas nunca andaram separadas nessas duas disciplinas. Com elevado valor estético de um estilo literário único, né? O Fernão, ele consegue utilizar a linguagem simples, coloquial, histórica e racional, né? Racional, talvez ligado ao contexto, né, a principal tendência histórica, social, cultural da época. Existia uma preocupação psicológica com seus personagens, relatando uma visão imparcial dos fatos, uma vez que o intuito principal era registrar os acontecimentos históricos e marcantes da história de Portugal, né? Era como um guardião da memória, produzindo crônicas históricas que comentavam a vida e o feito de grandes reis do passado, sem deixar de comentar um pouco as coisas terrenas, o que estava acontecendo socialmente no reino de Portugal. Aqui eu tenho algumas características das crônicas de Fernão Lopes, tá? Eu já expliquei que viria a ser uma crônica histórica, né? Uma visão de um autor unindo literatura à história propriamente dito, né? Que no caso do Fernão Lopes era a história e os grandes feitos de reis do passado, unindo também sua visão sobre a sociedade da época. Temos imparcialidade, né? Pesquisa, investigação, espírito crítico, porque afinal de contas não dava para você escrever sobre a vida de reis sem conhecer quem foi essa pessoa, né? Claro que foi uma pessoa importante, mas nem por isso a pesquisa documental seria algo a se deixar de lado, ok? Visão de conjunto da sociedade portuguesa da época, ao invés de exaltar a figura individual dos monarcas. Então veja, a figura individual dos monarcas era aliada com o conjunto da sociedade portuguesa. Não é como se os monarcas estivessem em uma posição de destaque, ok? Os monarcas estavam sim em par de igualdade com a sociedade, afinal de contas não existe um sem o outro, né? Crítica à corrupção e às intrigas palacianas, né? O Fernão Lopes, ele bota o dedo na ferida porque era uma pessoa que tinha intimidade com os palácios da época, então ele conhecia os costumes palacianos e sim, comentava sobre esses desvios morais. Nacionalismo, ou seja, enaltecimento da pátria portuguesa, linguagem sóbria, cuidada, apresentação vibrante dos fatos, plasticidade cinematográfica das descrições, densidade dos retratos psicológicos dos vultos do passado. Isso que é muito interessante, porque
talvez, ou tenho quase certeza, o Fernão não chegou a conhecer todos esses reis que ele comenta em suas crônicas históricas, né? Então ele consegue fazer um retrato psicológico denso dessas grandes figuras históricas do passado sem os conhecer, através só de pesquisa, através só de fatos escritos ou comentados através de tradições orais, né? Escrita caudalosa, né? Seguida de perto por José Saramago, primeiro grande prosador da língua portuguesa, né? Então a gente vai ter vários outros grandes prosadores, e o Fernão Lopes é considerado o primeiro, né? Descrevendo costumes de época, preservando a memória de monarcas portugueses. Aqui eu tenho a crônica do rei Dom Pedro, apenas um pequeno fragmento. Ele vai estar comentando um pouco sobre a história desse rei, né? Alguns elementos da sua vida. Então quem tiver interesse, recomendo que faça a leitura, ok? Eu já vou passar para a gente não deixar a aula muito longa. E para finalizar, nós temos o teatro português, né? O teatro do Gil Vicente. Talvez aí o Alto da Barca do Inferno seja uma das principais produções dessa época, ok? Então, teatro no humanismo foi uma manifestação literária onde se evidenciaram mais fortemente as características humanistas. Vamos já entender o porquê. Destacou-se por ser popular para todas as pessoas, diferente da poesia palaciana, que era mais restrita aos nobres, ok? E a prosa da época era mais restrita ao Fernão, né? Ele conseguiu ser um intelectual da época que captou a história e a memória portuguesa. Então, o teatro teve essa essência mais, dentre as três, mais popular. Gil Vicente foi o nome que mais se destacou. Antes dele, o teatro praticamente não era conhecido em Portugal. Então, temos aí um intelectual humanista que funda um grande teatro, ou a história do teatro em Portugal, né? O Gil Vicente, ele nasceu na cidade de Guimarães, em Portugal, né? Entre os séculos XV e XVI. Ele foi um dramaturgo, também poeta, e foi um dos maiores representantes da literatura renascentista de Portugal, antes do Camões, né, aparecer aí no cenário português. Ele criou muitos autos, ele é conhecido especialmente pelos autos, né? O Alto da Barca do Inferno é um exemplo, e também como um grande fundador do teatro em Portugal, né? O Gil Vicente, ele ficou conhecido porque o Gil Vicente, ele satirizou muito nas suas obras o povo, o clero e a nobreza. Veja, ele mexia com três grandes entidades sociais: povo, clero e a nobreza, e sempre esses três eram alvos de suas críticas, né? Ele não tinha medo de apontar o que ele via de errado na sociedade da sua época, ok? Ele acreditava que a arte e a literatura, de certa forma, era necessário para restabelecer a moral do povo, né? E aí ele apontava alguns desvios de moral nessa sociedade de costumes. Não, devido a isso, ele tem uma denominação dos autos de moralidade. As suas obras, elas faziam entretenimento nos ambientes da corte, sim, também, ok? Ele não era somente popular, ele tinha sim algumas apresentações em ambientes de corte, mas o Gil Vicente abria espaço também para as apresentações mais populares, onde era feito o teatro vicentino em praças, eventos públicos, né? E era simples a estrutura do teatro, né? Não havia preocupação com cenário luxuoso, apenas utilizavam materiais simples para ensinar suas peças, materiais do cotidiano, porque o cotidiano que era retratado, né? Então ele abordava temas inerentes a toda a sociedade, em qualquer tempo e espaço, sendo atemporais, ok? E o Vicente é um autor de 44 peças, sendo que 17 delas são escritas em português, ok? E entre elas estão autos e faças. No próximo slide a gente vai saber o que são autos e faças. Okay? Nos autos vicentinos, já adiantando um pouquinho, eu acho que eu já vou dar esse pequeno adiantamento. A religiosidade aparece de maneira muito marcante, né? Nós vemos muitos conflitos entre anjos, demônios e outros elementos sobrenaturais. Elementos também são personificados como virtudes, tá? Os autos
mais conhecidos são o Monólogo do Vaqueiro, o Alto da Índia, Alto da Alma e o próprio Alto da Barca do Inferno. Enquanto que nas faças nós temos o lado mais marcante da crítica social, né? Sendo a Faça de Inês Pereira um exemplo perfeito, né? Então, no período, tanto a prosa quanto a poesia eram feitos por nobres e para nobres. Já o teatro era popular, né? O Gil Vicente ele se apresentava na corte, mas também, como eu falei, dava espaço para uma apresentação para o grande público. E essas peças produzidas no Teatro Vicentino recebiam o nome ou de autos ou de faças, como eu já comentei em algumas características. Os autos seriam mais voltados a temas que envolvam religião, crítica moral, e as faces seriam basicamente aqui um gênero teatral que buscava fazer uma espécie de caricatura de uma crítica à sociedade, okay? Então nós temos os autos sendo algo mais genérico, né? Onde as peças tinham um assunto que iria do religioso ao profano, do sério ao cômico, tá? Com figuras aí sobrenaturais, como a gente vai ver talvez até em outra oportunidade, porque aqui a gente já está com o tempo um pouco escasso, o que acontece no Alto da Barca do Inferno, okay? Então eram peças curtas que envolviam temas ligados tanto ao bíblico quanto também ao profano. Pessoal, o que a gente viu nessa videoaula? A gente comentou sobre as características do trovadorismo, comentamos sobre as ideias humanistas, contexto histórico do humanismo. Nós também comentamos um pouco sobre as principais manifestações literárias, né? Poesia palaciana, prosa historiográfica com Fernão Lopes e também o teatro popular de Gil Vicente. Foi basicamente esses pontos que nós discutimos até agora. Eu estou deixando para vocês essa sugestão de exercício, que eu vou deixar esse slide como uma imagem, ou então como um documento na nossa aula no Google Sala de Aula, tudo bem? Para vocês resolverem esses exercícios do livro. Aí vocês têm a página, as páginas, aliás, as questões, onde eu só estou pedindo só as respostas, tudo bem? Na próxima aula eu vou continuar falando um pouco mais do Teatro de Vicente e também vou explicar o que seria esse Alto da Barca do Inferno, né? Essa produção teatral que envolve a religiosidade, envolve crítica moral, né? E uma das principais características do Teatro Popular de Gil Vicente, tudo bem? Pessoal, então obrigado por assistirem, a gente se vê no nosso próximo encontro. Até mais!